Graça e paz, irmãos. Hoje, 24/1/2018, nós vamos dar início ao estudo do terceiro dia, a ressurreição e o milênio. E nós vamos ler hoje lá em Êxodo, no capítulo 19, Êxodo 19, no verso 10, onde a palavra fala assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre. Perdão, irmãos, eu estou lendo aqui, esse no verso 10. O verso 10 é o próximo, vou continuar. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o. Hoje e amanhã lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Também ainda o 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então nós vemos aqui, essa passagem está na Antiga Aliança, mas ela viu aí que os dois textos que li se referindo ao terceiro dia. Então Paulo fala lá em Colossenses no capítulo 2, no verso 16 e 17, ele fala que as coisas da Antiga Aliança são sombras das coisas futuras. Então quando Deus faz ali aquele processo e fala com Moisés para que as pessoas se purificassem nos 2 dias, então nós vamos lá no Salmos 90, que o mesmo Moisés escreveu no capítulo 90, no verso 4, que é onde ele fala assim: 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem. E também ele fala no verso 12, orando a Deus, pedindo a Deus coração sábio para contar os dias. Então ele estava pedindo a Deus sabedoria para contar os dias proféticos. Então quando ele fala no verso 4 do Salmos 90, 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem. Aqui no Êxodo, quando ele fala no verso 10, disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, purifica hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Isso tem um significado, isso tem um simbolismo. Porque da cruz, porque é o único que tem poder de lavar as vestes. Hoje, naquele tempo, era derramado sangue de cordeiros, para que o povo se purificasse. Mas depois que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro imaculado, que ele foi à cruz, que ele foi crucificado, foi derramado o sangue dele. Ele deu a carne dele, o sangue, a alma dele desceu às profundezas. Então ele sendo ali o próprio Cordeiro, sendo ali o Deus homem, então ali ele tomou as nossas enfermidades, os nossos pecados, e a alma dele desceu até as profundezas. Mas ele não ficou lá porque ele não tinha pecado. Então, onde está a morte, o teu aguilhão? Deus o resgatou. E ele é o primogênito dos mortos, mas ele ressuscitou e está vivo. Então, através deste sangue, da crucificação até agora, que nós estamos vencendo aí o segundo milênio, já para entrar no terceiro milênio, da crucificação para cá. Então, nesses 2 dias, onde ele fala lá, fala para o povo purificar e lavar as vestes nos 2 dias, ou seja, 2 dias simboliza 2000 anos. Diz Pedro também na sua carta, na segunda carta, no capítulo 3, no verso 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, meu irmão, nós estamos vencendo, nós estamos chegando ao fim do segundo milênio. Então dá tempo ainda de lavar
as veste no sangue do Cordeiro, porque é a única condição para apagar os nossos pecados. É só nos arrepender dos nossos pecados, entregar o nosso coração a Ele, deixar as práticas que antes fazíamos e começar a cada dia pedir ao Senhor um coração puro, um espírito reto, a mente de Cristo, para que Ele possa cada dia aperfeiçoar essa grande obra na nossa vida. E a Bíblia fala em Filipenses, aquele que começou a boa obra, Ele terminará. Então, nós temos até aí no final do segundo milênio para a cada dia estar santificando, porque a cada dia nós estamos convertendo. Então, esse é o significado dos 2 dias. E ele ainda disse mais no 11 de Êxodo: estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então nós vemos aí que é no 3º dia que ele vai descer, até no 2º dia, até meia-noite do 2º dia, porque isso está escrito lá em Mateus 25, no verso 5, quando deu a meia-noite, houve-se um grito. Então, no verso 5 e 6, então ali as virgens levantaram e pegaram as suas lâmpadas e foi ao encontro do noivo. Então vejamos que após a meia-noite existia lá 5 virgens que elas não tinham reserva de azeite. Então as outras que tinham reserva de azeite, elas adquiriram antes da meia-noite do 2º milênio, que seja do 2º dia do 2º milênio. Então depois as virgens que não tinham reserva de azeite, elas foram até as que tinham reserva de azeite e pediram. Ela falou: eu não posso dar. Por quê? Porque o caminho é estreito. É só Ele e você. O caminho, a porta é estreita, é o caminho para a salvação. A porta é Jesus. Então é só Ele, você e Ele. Esse azeite você adquire dele e ele é todo seu. Qualquer hora, 24 horas do dia que você bater na porta, ele está pronto para abrir, entendeu? E entrar na sua casa, entrar no seu coração e ceiar com você. Então no verso 16 do capítulo 19 de Êxodo ainda fala assim, ao amanhecer do 3º dia houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem. Viu aí? Ao amanhecer do 3º dia. Então, ao amanhecer do 3º milênio, entendeu? Nas nuvens, nós vamos lá para Tessalonicenses, no capítulo 4, aonde lá ele fala, 1 Tessalonicenses, no verso 4, no capítulo 4, no verso 16, aonde ele fala assim: portanto, o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, isso é palavra de consolação, porque realmente o arrebatamento está às portas. E essa palavra de arrebatamento, essa palavra para nós que desejamos o noivo, para nós que desejamos Jesus, para nós que Ele colocou essa fé, essa esperança no nosso coração, Ele foi preparar morada para que nós iremos morar com Ele. Isso é palavra de consolo para nossas almas. Então vejamos aí que Paulo fala que porquanto o Senhor mesmo, quando sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ao ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens. Viu aí? A mesma nuvem que estava lá em Êxodo 19. No amanhecer do 3º dia lá, essa mesma nuvem, ela é uma nuvem espiritual, sobrenatural. Ela não é uma nuvem literal, ela não é uma nuvem
ela não é uma nuvem física, mas sim uma nuvem sobrenatural, aonde o Senhor vai descer. Então lá em Êxodo está falando de Deus Pai, ali tudo é uma sombra para o futuro, é uma sombra para o arrebatamento. Então no amanhecer do terceiro dia, isso também está escrito em Oséias no capítulo 6, no verso 2, aonde ele fala assim, que ele, depois dos 2 dias, ou seja, depois dos 2 milênios, nos revigorará. Então ali o profeta está falando para a nação de Israel. E ao terceiro dia nos ressuscitará. Então Oséias, ele morreu, mas ele não ressuscitou. Então ele estava apontando para o futuro. No amanhecer do terceiro dia nos ressuscitará, porque Paulo fala aqui em Tessalonicenses que os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós os vivos vamos ser arrebatados até as nuvens. Essas nuvens é sobrenatural. Então lá como Moisés, ele levou o povo até ao monte ao amanhecer do terceiro dia. O Espírito Santo, Moisés ali simboliza o Espírito Santo hoje. O Espírito Santo vai nos levar até as nuvens, aonde Jesus vai estar. Essas nuvens físicas, Jesus vai estar lá no país de Israel, lá em cima do monte. Ele não vai pôr o pé na terra, mas ele vai estar lá e todo olho vai ver. Nós já falamos isso nas mensagens anteriores. Todo olho vai ver esse feito sobrenatural, esse tremendo acontecimento no dia do arrebatamento. E isso é o amanhecer do terceiro dia, é logo que findar o segundo dia, ou seja, o segundo milênio. Então no amanhecer do terceiro dia, no amanhecer do terceiro milênio, isso vai acontecer. E o que também eu quero falar um pouco sobre isso aqui, porque vejo muitas dúvidas quando ele fala no verso 16 de Tessalonicenses 4, porquanto o Senhor mesmo dá a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Então você vê que é a voz do arcanjo. Se você for lá no Apocalipse 8, a partir do verso 6 lá está falando de todas as trombetas, da primeira trombeta até do capítulo 8 até a quarta trombeta. No capítulo 9 fala da quinta e da sexta trombeta. No capítulo 11, a sétima trombeta. Todas elas falam que o anjo, né, tocou a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e sétima. Então o arrebatamento da igreja não é quando toca a sétima trombeta do Apocalipse. O arrebatamento da igreja é quando toca a última trombeta de Deus, aonde vamos ouvir a voz do arcanjo. E isso também está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 52, aonde também o apóstolo Paulo fala assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então quando Paulo fala que a última trombeta, não é porque é a última trombeta do Apocalipse, não. Quando ele fala a última trombeta, é porque existiu a primeira trombeta. Então a trombeta que vai ser tocada pelo arcanjo, ali onde Paulo fala em Tessalonicenses capítulo 4, no verso 16, e também ela é a mesma trombeta que fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, 52, porque ela é a mesma trombeta, mas ela é a segunda trombeta. Por que ela é a segunda trombeta? E quem tocou foi o arcanjo, não foi o anjo. As trombetas do Apocalipse, todas elas são os anjos que vão tocar, e ela é a segunda trombeta, a trombeta de Tessalonicenses 4, porque Êxodo 19 tocou lá na antiga aliança a primeira trombeta. Então tudo isso tem um paralelo, tem um significado, são o mistério de Deus que está encoberto, que só através da revelação do Espírito de Deus ele vai nos dando esse entendimento. Então nessa hora, nesses últimos dias, ele vai fazer isso, ele vai dar essas revelações profundas para que o povo de Deus, ele entendam e se santificam e se prepare para esse evento que ele está às portas. Então eu quero aqui te agradecer e pedir ao Senhor que te abençoe, que abra o seu entendimento, que abra o seu coração para essas últimas horas do segundo milênio, para que o Senhor nos prepare para encontrar com Ele nas nuvens. A paz do Senhor, graça e paz a todos. Amém.